Então, sejam muito bem-vindos ao bate-papo com os realizadores dos curtas exibidos hoje no primeiro dia da terceira Mostra de Cinema Valfredo Rodrigues, que dessa vez está sendo realizada online, né? Então, quem caiu aqui de paraquedas, está vendo agora o bate-papo, né? Já se inscreveu no canal no YouTube? Se inscreva aqui no canal no YouTube da terceira Mostra de Cinema Valfredo Rodrigues para conferir a programação, que vai estar em looping durante as próximas 24 horas, né? Durante essas 24 horas, se você está assistindo gravado, né? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo com os realizadores, eu tenho alguns recadinhos aqui para poder dar para vocês. Além de pedir para se inscreverem no canal no YouTube, eu peço que vocês também sigam o Instagram da Mostra, no @Mostra Valfredo Rodrigues, Valfredo com W, Rodrigues com Z no final, porque lá vocês podem ter acesso à programação completa, a como conferir as várias atrações da nossa programação. A gente tem, além desse bate-papo aqui, a gente também tem um monte de palestras, de pitchings, discussões, tem uma programação muito variada que vai muito além da mostra dos filmes, né? E essa programação não poderia acontecer se não tivesse o edital, né, do Valfredo Rodrigues, da realização da Funjop da Prefeitura de João Pessoa, e os parceiros da Show Me the Fund, Paradiso, BR Lab, Brazilian Content, Cinema Brasil e Mulinga Lab. Então, vamos para o bate-papo. Estamos aqui hoje recebendo RB Lima, realizador, diretor do curta Batom Vermelho Sangue, Rafa Meia, representado hoje aqui pela Maria Teixeira, que dirigiu o curta junto com a Nanda Félix, e Odécio Antônio, com o curta Menino Azul. Esses três curtas estão sendo exibidos esse ano na terceira mostra, né? E eu achei um panorama interessante ter esses três curtas, porque, de certa forma, né, eles acabam se complementando entre si. Eu acho que foi um mosaico assim, interessante para a gente ver das produções que foram realizadas dentro desse edital. Então, primeiro eu queria falar com o RB Lima, né, sobre o Batom Vermelho Sangue. Eu percebo assim que é um curta-metragem que ele tem uma organicidade muito grande na relação entre as personagens. São 4 personagens, como vocês puderam conferir, vocês que assistiram ao filme na mostra, né? São 4 personagens que vivem uma situação de dificuldade, uma situação até de certa marginalização por conta da sociedade, mas elas acabam criando entre si uma rede de apoio, né? Então, para poder traduzir essa história, né, e trazer essa organicidade nas relações, eu acho que deve ter tido uma preparação de elenco, um trabalho ali de integração entre as atrizes, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse aspecto do curta, RB. Primeiro que tu falasse sobre como é que foi esse processo de trabalhar, né, de preparar o elenco para poder fazer com que isso se tornasse tão palpável na tela, né? Essa cumplicidade que as personagens têm. Olá a todos. O Batom Vermelho Sangue, em relação a esse processo de construção dessa nova família, porque são 4 mulheres que são marginalizadas pela sociedade, que 3 delas são trans, que foram expulsas das suas casas. Então, tiveram que se reunir para ter esse apoio, justamente para enfrentar essa sociedade hostil. E o processo, ele foi bem natural, como você falou. Ele iniciou do roteiro mesmo, porque os primeiros tratamentos, esse roteiro é de 2013, então ele levou um tempo considerável para ser rodado, para ser lançado. E desde esse 2013, né, sofreu muitas alterações. E a última alteração, que foi uma grande alteração, foi antes de filmar. E eu me reuni com alguns atores, que já tava escalado atrizes e atores, e fomos debater o roteiro. E como uma consultoria, principalmente de Dani Barbosa, ela trouxe grandes questões para o filme, para o roteiro, e fomos modificando de como mostrar essas 4 mulheres, de construir essa intimidade maior, porque antes elas nem moravam juntas. Elas eram amigas, se conheciam, mas não moravam juntas. E a partir dessa conversa, dessa consultoria, desse trabalho em cima do roteiro,
que foi estabelecido que elas iam morar juntas, que ia construir uma nova família e que ia ser as quatro ali se apoiando. Elas moram em uma casa, que é a casa de Susana. Essa casa é a casa própria dela e essa família, elas contribuem. Então, é como se fosse uma pensão, mas que em dado momento alcançou esse patamar de família. E a preparação do elenco foi muito, foi um trabalho assim bem árduo, pela questão da protagonista, né, que é Murilo, que é interpretado por Murilo Franco, e, com esse apoio, tanto de Dani Barbosa, de Anitta Medeiros, de Célia Farias, e também, juntando tudo isso, a preparação de elenco de Jamila Facuri, que ela é extraordinária. Então, ela trouxe essa família, ela conseguiu construir essa família nos ensaios. E aí, claro, com o meu embasamento, né? E nasceu essa família, a nova família tradicional brasileira. Maravilhoso, né? É justamente isso, aproveitando esse gancho de família, né? Justamente colocando em paralelo, né? O Curta de Odécio, né? Menino Azul, ele também traz um arranjo familiar, assim, composto, né? Mais tradicional no sentido, né? De pai, mãe, né? Filho, né? Mas ao mesmo tempo eu acho interessante como, mesmo num mundo assim um pouco mais lúdico, né? Porque a visão de Odécio, do Curta de Odécio, ele traz uma visão mais lúdica, né? Através do ponto de vista da criança, né? Na maior parte do tempo, mas ele também não se desvia dos problemas, né? E das questões, ainda que possa vir de maneira paralela, né? Os três curtas, na verdade, né? O de Mariá e de Nanda, ele também traz, né? As problemáticas enfim, né? Do cotidiano, né? No curta de Mariá, principalmente, né? Eu percebo uma certa solidão e uma certa desconexão também que existe, né, por causa do isolamento, né, das pessoas em suas casas, a violência urbana e tal. E no curta de DRB também tem uma questão da violência, né, urbana muito específica da população LGBT, né, que é, enfim, no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, né, então é realmente muito relevante a gente ver isso sendo tratado no audiovisual. Mas fazendo a conexão com o curta de Odécio, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que você também construiu esse universo familiar no Menino Azul, Odécio. Como é que foi para você esse processo? Oi, André. Oi, RB. Oi, Mariá. Oi, espectadores, né? Obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar participando da mostra. Antes de tudo, eu queria só agradecer à Funjop, a toda a equipe da Funjop, a Rosa, ao Paulo, ao pessoal que trabalha tanto para que a gente possa produzir o audiovisual paraibano e pessoense. André, é o seguinte, a construção dessa família, ela veio muito do aspecto afetuoso, principalmente por parte do garoto, do protagonista que eu levei 2 anos procurando e encontrei 4 meses antes de gravar. Eu já queria trabalhar com outro ator, o ator cresceu, esse projeto é de 2014, o ator cresceu, eu tive que ir atrás de outro ator, e com muita sorte encontrei um menino fabuloso e que trouxe uma leveza para o set e que eu queria muito. E aí a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho, como eu sou ator também, né? Então eu fiz um trabalho de preparação desse elenco meticulosamente, construindo as relações entre eles. O ator, que é o menino, ele era a primeira experiência dele com audiovisual, então tá aí que me traz uma alegria profunda, observando que ele desempenhou muito bem o papel dele, e apesar de querer ser um piloto de avião, ele serve muito bem para ser um ator, e ele mostrou que tem talento para isso. Eu aproveitei muito das características da vida e das brincadeiras dele e incluí na narrativa. Essa é uma narrativa que trata de temas muito densos, que são ligados à doença do alcoolismo, às relações afetuosas que muitas vezes precisam ser distanciadas
para que a criação de um garoto se mantenha, mas ao mesmo tempo ela coloca questionamentos, coloca a gente em, olha, será que esse menino seria o que ele é sem o tio? Sem aquele tio que traz aquela alegria, que apesar de lidar com álcool, será que seria aquele garoto tão inteligente e tão empolgado? Será que seria desse jeito se não fosse uma mãe tão mais rígida, trouxesse esse menino para uma disciplina que o leva a ser esse garoto? Enfim, coloca em questionamento muitas questões do nosso cotidiano contemporâneo brasileiro. Eu situo a história entre 2010 e 2013, né, com a chegada da China no Brasil. Acho que a direção de arte buscou, a direção da Ingrid, buscou trazer, e junto com a minha supervisão, mas ela buscou trazer esse elemento da China, né? Mas a grande questão com relação à construção familiar, ela se deu em base do garoto e da relação que ele construiu com os atores. Ele é um ator mirim estreante e ele foi atuar com atores consagrados, como o Luiz Carlos Vasconcelos, como o Nanego Lira, como a Juliana Maria, atores que já premiados no Brasil e fora do Brasil. Eu achei que ele saiu muito bem. Uma coisa que você fala sobre a questão de ser o núcleo familiar tradicional e ter e pode-se até observar e pensar que é um filme conservador. Não é essa a ideia. Eu quis trazer para o filme esse debate para que isso pudesse pensar, para que isso pudesse estar na mesa e mais, atender um público mais diverso, que vá além do público infantil, do público de festivais e crítica. Esse filme pode ser assistido por qualquer público, por qualquer religião. Isso me agrada muito. E sem contar que ele traz, sim, busca esse universo que os presságios dos sonhos nos revelam. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, quando a gente não consegue resolver uma coisa no dia a dia, o sonho vem e arremata tudo que se passou e te revela as coisas. E é isso que acontece com o garoto. Bom, já falei demais, tem muito para se falar ainda. Não, obrigado, André. Obrigado pela participação. Claro. Eu vou aproveitar também justamente para a gente falar sobre o curta de Mariá, né? Que, na verdade, de Mariá e de Nanda, né? De Nanda Félix, que é o Rafa Meia, que me chamou a atenção logo pelo título, né? Porque eu não sabia o que significava Rafa Meia. E aí, quando eu fui jogar no Google e descobri de que se tratava, né? Que é um termo, acho que ele seria um termo chulo para se referir a pessoas pobres, a pessoas que até fala, né, no menuzinho dos diálogos, né? Acho que é a mãe da sua personagem que fala, né, Maria? Sim. É uma palavra nordestina, pejorativa, usada para diminuir, né? Uma classe menor, né? Rafa Meia. Exatamente. E eu só fiz questão de googlar o título depois de terminar de ver o curta, porque eu não queria justamente porque como eu não conhecia a palavra, eu queria ver se o curta revelava o que significava para mim, e depois que falou no curta, eu fui jogar o significado no Google e descobri, né, que era justamente esse termo. É uma coisa que eu percebi no curta que existia em algum momento, que é um tensionamento. Apesar do curta falar muito da questão da mulher, de como várias, né, mulheres, na verdade, se sentem. Tem a tua personagem, a personagem da tua mãe, que a gente escuta apenas pelo telefone, a criança no final, né, e as outras mulheres ali do bar tentando proteger aquela criança para que ela não sofra uma possível violência, né, que ela poderia vir a sofrer. Mas também me chamou a atenção um tensionamento também ali de classe, né? Porque por mais que aquele cara que foi entregar a máquina de lavar, o entregador, né, fosse super inconveniente, ele tivesse feito todas aquelas questões, também existia também, eu percebi também no cara que vai lá fazer ajeitar a antena e tal, etc. Existia uma coisa do tipo assim, eu mando aqui, né? Que apesar da mulher estar submetida a muitas violências e tensões, né,
no seu cotidiano, a questão de classe também cria desnivelamentos, né, também. Então, eu percebi um pouco dessa dicotomia ali no teu curta, no curta teu e de Nanda, e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né, porque eu achei isso muito interessante, que eu acho que seria um curta ótimo se falasse apenas da questão feminina, da questão das violências simbólicas e físicas, né, que as mulheres passam, né, os medos. Acho que o teu curta fala mais, às vezes, até da percepção de violência, até do que da violência explícita ali, como, por exemplo, no curta de RB a gente vê uma situação mais explícita, né, de violência. Nesse não, fica aquela coisa da tensão constante. E já seria um curta ótimo se fosse focado apenas nisso. Mas eu achei muito interessante trazer esse viés aí de classe também. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse tensionamento ali do sexismo, do machismo, mas também da questão de classe. Sim, André. Na verdade, a gente fez para falar dessa condição do feminino. Mas como é que a gente fala do feminino sem abordar todas essas questões, sabe, que também atravessam? Porque não é uma, né? São muitas. É transversal. Exatamente. E acho que a gente vive muito esse momento, assim, né? Dessas questões todas estarem à tona e da gente começar a perceber, né? A existência delas, não como única, não como o machismo, não, sabe, como o feminicídio, não existe a parte, né? Existe um conjunto que se forma, né? Essa sociedade que é opressora, né? Que deixa a gente numa vulnerabilidade gigante. Mas ao mesmo tempo que essa minha personagem, a Carmen, ela tá vulnerável, ela também tem as brigas, ela também tem algum poder ali. E ela usa disso, né? Seja na relação com o entregador, que tem esse abuso, né? Mas ao mesmo tempo é uma relação de superioridade que ela tem, né? Com o entregador, com o seu João, que é o porteiro, o zelador, seja com o homem da antena, né? Que ela também tem, ela se sente abusada, mas ela também rebate porque ela tem o seu poder. Então, num todo, ela não é só oprimida, né? Tem aquela coisinha da síndrome que a gente chama da síndrome do pequeno poder também. Ela é a zeladora do prédio, né? Então ela também tem que... Ao mesmo tempo, eu entendo que é uma questão de dualidade ali. Ao mesmo tempo em que ela exerce um poder de opressão em quem está abaixo, ela também precisa se impor para poder não deixar que as pessoas pisem nela, né? Sim, né? Então, e como é que você se coloca, né? E sem que isso não seja uma agressão, né? Se você é agredido, né? Como é que se você reage? Né? Que eu acho que essa é a grande questão da gente nessa sociedade que a gente formou, né? Como são as reações dos nossos corpos. Acho que o Rafa Meia, ele, na verdade, o desejo de falar disso, né? De como aquele áudio da mãe, né, falando de uma pessoa que vê muita TV, né, que está condicionada a um grupo de WhatsApp, né? Então, as informações e muito... que eu acho que é o que nós nos tornamos, né? Muito pouca convivência na rua, né? E muitas informações, né? A gente vive muito esse mundo virtual. E esse ano, especialmente, né? Porque a gente está vivendo um ano atípico, onde todas as relações são virtuais. Eu não saio de casa há 8 meses, eu só saí para ir parir, ir para pediatra. Então, para mim, assim, a vida se resume a isso, a essas relações. E acho que no Rafa Meia ela já traz isso, né? Que são as relações todas pelo telefone, né? Ela ali naquela solidão, e quando ela vai para a vivência, sempre tem um embate, né? Seja com a vendedora, né? Que está ali fazendo a crítica dela também, a sociedade, a pedinte, né? Também usando do seu poder também mínimo que se tem, né? Então acho que estamos todos nós, né, muito vulneráveis, não é só o corpo feminino, mas a sociedade. A gente nessa postura, né? Como estamos, como nos colocamos, né? Diante das relações. Né, eu achei muito interessante que eu tinha esquecido, passado completamente despercebido da minha memória, mas também tem essa coisa, quando ela vai lá no shopping popular, né, que vai comprar a borrachinha, né,
E aí Sim. chega a mãe, né, pedindo ajuda, que a gente está vendo justamente isso, né, cada vez mais o empobrecimento da população e essa questão da, enfim, né, a mendicância, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, né, a gente vê isso acontecendo justamente por uma questão de vulnerabilidade, necessidade. E aí no começo, né, a tua personagem, a Carmen, né, inclusive eu quero comentar depois sobre esse nome, né, se tem alguma razão ou foi uma questão aleatória, porque é um nome eu acho forte, né? Que a Carmen, ela fica assustada, né? Quando a gente é abordado, né, na rua, a gente já fica assustado, retesado, né? Sim. Uma mulher, mais ainda, eu acho que mais do que nós homens, as mulheres, vocês mulheres, ficam ainda mais, né, mais tensas, né? Nessa relação, como acontece naquela cena também, que ela tá andando e de repente ela olha para trás e tem alguém, ela acha que vai ser, né, atacada, mas não. Enfim, é uma situação de tensão constante. Mas é interessante essa cena porque ela começa com aquele corpo rejeitando, né, ali aquela intervenção. Aí tem a resposta da atendente, que ela acha, eu percebo que ela vê enfim, né, uma arisca, né, com aquela pessoa que está ali incomodando, né, e aí ela fica incomodada, né, a tua personagem fica incomodada com a reação da outra. É bem interessante isso, eu acho bem diverso, bem... Acho é curioso, porque nos curtas, né, normalmente, a gente tem pouco tempo para poder desenvolver, são 15, 20 minutos para desenvolver personagens, para desenvolver um diálogo com o espectador, e eu percebo que nos 3 curtas, mas no teu especificamente sobre essa relação de mulher e também de extrato social, acho que foi muito bem trabalhado no pouco tempo que se tem muita coisa ali para debater, eu acho muito interessante. Fiquei bem curioso justamente para conversar contigo sobre isso. Agora, falando sobre também voltando a falar sobre Batom Vermelho Sangue, do RB, eu queria que ele comentasse um pouco, que tu comentasse, RB, sobre essa sequência que existe dos curtas, né? Ele até no começo ele fala, né? Uma história de Ashley de la Veiga, né? Que Ashley de la Veiga é a personagem que Murilo Franco faz no curta. E me corrija se eu estiver errado. É a mesma personagem de toda vez que eu... Ai, De desculpa. vez em quando eu morro, eu choro. Isso, exatamente. Desculpa, toda vez eu troco o É nome. difícil. Eu mesmo já Eu errei. amo! Maravilhoso. Eu amo o nome desse curta, mas ele realmente, toda vez eu acabo me embolando quando eu vou falar dele. É a mesma personagem ou é o mesmo universo? Me conta como é que funciona esse universo da Ashley de la Veiga, como é que ele surge, se é um personagem que você cria ou se foi Murilo que trouxe. Me conta como é que é essa história. Pronto. Na verdade, é um projeto que eu estou desenvolvendo de 10 curtas-metragens que eu pretendo fazer. Esse é o 4º. E é justamente para trazer questões de sexualidade de gênero. E essa personagem, Ashley, ela vai estar, de certa forma, permeando todas as histórias, mas não necessariamente é a mesma pessoa, é uma continuação. É como se fosse uma antologia. Exato, como se fosse uma antologia, mas os personagens principais têm alguma relação entre si. É como se fosse, digamos, um grande personagem e em cada filme fosse uma persona dessa personagem maior. Uhum. Então, de vez em quando, por exemplo, é o mesmo ator, né, o Murilo, só que o personagem tem um nome diferente e está em um processo. Ele se identifica como binário. Ele tem uma relação no filme especificamente, uma relação homossexual. Aliás, não binário. E já de vez em quando já tem o Murilo novamente, só que já é em outro momento, não necessariamente do personagem de vez em quando. O primeiro filme, aliás, já traz uma história com Ashley já velha, assim, já numa idade avançada. Qual foi o primeiro curta, perdão, que teve a esta? Sobre a borboleta e seu casulo. Que já é como se fosse já após Batom Vermelho, quando o Ashley está lá vendo as fotos de família, relembrando o passado e tal.
E o projeto justamente se chama Projeto Ashley de la Vega, e é como se fosse uma história que a personagem Ashley de la Vega está contando em cada filme. Uhum. Eu acho curioso, né? Porque é justamente isso, né? Utilizando a personagem, você acaba fazendo como se fosse um mosaico, assim, né? Das várias situações que pessoas LGBTQIA+ passam, né? No caso de vez em quando, né? Tem, como você falou, da personagem não binária, que tem uma relação ali e, de certa forma, tem uma subversão ali do que a gente espera, né? Normalmente, dos filmes LGBTQIA+, um final trágico. Tem um final trágico, mas, ao mesmo tempo, tem um epílogo ali, né? Que dá um outro caminho. E, né, nesse, né? Eu percebo que, ao invés do final trágico, né? Ele tem sua parcela de tragédia ali, de violência, né? Mas ele fala muito sobre rede de apoio, né? Como você mesmo, como a gente estava falando ali no começo, né? Que essas pessoas têm ali aquela cena que ele chega até a mãe, né? De mostrar, ela no caso, desculpa, Ashley, de mostrar de entregar o presente para a mãe, e a mãe, né, acho que ela é religiosa, né, ali pelo pouco do diálogo que dá para perceber, né, que ela rejeita a filha, né, que ela não considera filha. Enfim, né, tem toda aquela situação em que ela não encontra, depois de sofrer uma violência daquela magnitude, que infelizmente ela já deve estar habituada a sofrer, porque aquilo ali não parece ser a primeira vez que ela passa por uma situação daquelas, né, uma coisa que infelizmente faz parte do cotidiano. E ao invés de ela encontrar o apoio que a gente esperava na mãe, na família, né, ela vai encontrar justamente nessas pessoas que passam, cada uma à sua maneira, de maneira distinta, né, essas violências. Mas também eu percebo que, como eu falei no Curta de Mariá também, né, no pouco tempo que a gente tem do curta, a gente percebe uma série de relações e uma série de formas de ver o mundo que estão todas ali imbuídas, que a gente vai catando ali os pedacinhos. Então, participações especiais. A gente tem tem a Ashley, né, que trabalha no barzinho, que tá ali ganhando seu sustento de forma digna e, enfim, acaba acontecendo de sofrer uma violência. Tem a Dani, a personagem de Dani, aliás, né, de Dani Barbosa, que está ali estudando, né, que está tentando fazer ali, eu acho que o supletivo, né, para conseguir uma qualificação, enquanto trabalha na padaria, né. Todo mundo ali está tentando sobreviver de uma forma e de maneiras distintas, e elas acabam encontrando apoio uma na outra nessa república, nessa união, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre rede de apoio, a importância disso, principalmente para o público LGBTQIA+, e da maneira como você percebe isso dentro do seu filme. Então, eu quis trazer para o filme algo bem cru mesmo da sociedade, né? Do que a gente vê, porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBT que ia mais, e foi a partir desse dado que eu trouxe essas questões. Então, tem tanto a questão da própria violência, ou seja, já para um nível mais avançado, mais cruel. Tem a questão da religiosidade, que interfere, sim, de como a família vai aceitar aquela pessoa LGBTQIA+. E eu não cito a religião da pessoa, né, mas eu quis trazer que isso sim pode ser um impedimento. E também essa questão justamente, que é o ponto que você tocou, dessa rede de apoio. Existem várias casas, eu creio que na Paraíba não tem assim uma oficial, mas existem várias casas de apoio a pessoas LGBT que são expulsas de casa. São Paulo tem a Casa 1, né? Sim, tem a do Rio, né? Que a do Rio acho que estava para ser despejada. Sempre tem essa confusão, né? Com o poder público e com a gente. Então, como, digamos que não encontrou esse apoio oficial, institucional, então foi aparecendo, foram se unindo e formando essa família. E elas estão ali, principalmente para dar esse suporte. Porque, como Maria falou, tem essa tensão. As três que trabalham fora, né? Porque Suzana, ela trabalha em casa, que ela é lavadeira.
ela trabalha em casa, mas as 3 que trabalham fora, elas trabalham à noite. E quando elas saem, a gente sente essa tensão, elas sabem que estão botando o pé na rua, mas estão correndo esse risco de sofrer algum tipo de violência. E elas têm justamente esse apoio. É uma mãe, uma irmã, pode até ser mesmo um pai. Então, as 4, elas têm um círculo. As 4 desempenham diversas funções nessa família, de apoio, de tudo. Inclusive, o próximo filme que eu pretendo fazer trazendo um pouco mais dessa questão familiar, de como essas famílias se desenvolvem, que pode levar a outras coisas, a outro tipo de relacionamento, porque o próximo é inspirado em histórias reais de justamente de 2 pessoas que moravam juntas, uma trans e outra mulher cis, e que se uniram, tiveram um filho. E eu gosto de cutucar essas feridas da sociedade. Então, eu pretendo realmente trazer essa parte de família, tanto para dizer que tem apoio, que tem outras formas de família, quanto também para criticar a família tradicional que está estruturada no nosso país e que a gente sabe que pode sim causar diversos transtornos na população LGBTQIA+. Uhum. Perfeito, perfeito. Agora você falando sobre justamente essa questão, né, de elas saírem à noite e já pressentirem, terem aquela sensação de que elas estão expostas a uma iminente violência, né? No Curta de Mariá isso também está presente ali, né? De quando de uma construção de tensão constante, assim, né? Tanto no teu quanto no de Mariá. E eu fico muito, assim, intrigado, né, na questão da concepção do roteiro. E aí é uma pergunta que serve para os 3, obviamente, né? Mas especificamente nos curtas de Teu e de Mariá, né? Na hora de desenvolver uma história, ainda mais uma história de um curta-metragem, né? Que ele tem justamente um tempo menor para você conseguir apresentar ou um recorte ou apresentar um ponto especificamente, né, de uma história. Como é que vocês fazem essa construção, quem escreveu o roteiro, no caso, né? No caso, na maioria das vezes são vocês mesmos que escrevem o roteiro, mas às vezes é o roteiro de outra pessoa. Mas como é que vocês fazem para construir esse tipo de compasso, né? De apresentar uma história que vai aos poucos se desvelando e apresentando novos elementos. Como é que vocês fazem essa construção de roteiro? Posso responder? Começando. É, Então, esse especificamente foi um pouco difícil, porque inicialmente, né, nos primeiros tratamentos, era focado apenas em Ashley, e depois eu tive que destrinchar em mais 4, em mais 3. Então, de uma forma que essa bifurcação ela tivesse uma importância, porque tem a bifurcação, né, tem as 4, mas depois direciona apenas para Ashley, de uma maneira maior. E foi um pouco difícil para encontrar esse ponto. Então, a primeira pergunta foi justamente essa, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero passar dessa personagem nesse momento específico. Então, Ashley trabalha, mas tem os problemas com a família. Então, isso já era para trazer o ponto da mãe dela, porque já era de antes. Então, em uma única cena, como eu vou transmitir tudo isso? Tanto esse histórico familiar, que ela tem ressentimento, esta tem ressentimento, e quanto com a mãe. Tanto do pai, porque o pai não aparece, o pai da Ashley não aparece, mas é citado. Então, a gente sabe que tem alguma coisa ali por trás. Da mesma forma com a Bel, a personagem de Dani Barbosa. Ela é estudante, está tentando, trabalha de dia, estuda à noite, está tentando alçar cargos maiores e vai à noite, né, tem aquela tensão. Ela sabe que, mesmo que esteja indo para a escola, tem esse momento da rua, porque ela é uma mulher trans.
E Ela até pode... dentro da escola também ela percebe que existe um tensionamento. Quando ela fala da professora, né, que ela fala, mas nossa, a Exato. professora implica comigo, mesmo eu sendo uma aluna super esforçada, estudando e tal. A gente percebe que existe ali um subtexto, que, assim, talvez essa implicância da professora não seja uma mera implicância acadêmica ou Uhum. pedagógica, né? Exato, é estrutural, né? E o que a gente está tentando mudar, inclusive com os filmes. E pronto, e a personagem da Stephanie, que é a Anitta de Medeiros, é a única que vai mais para o que espero, porque geralmente, quer queira ou não, quando a gente menciona travesti, mulher trans, vem um senso comum de prostituição. Então, a personagem Anitta, a Stephanie, ela é a única que vai nesse caminho, mas ela tem sonhos. Então, o que eu quis mostrar escrevendo é que ela está ali, mas não é uma coisa que as mil maravilhas, inclusive ela diz, né, que nunca é bom, que todo dia ela passa por esses perigos, esses riscos, e eu quis construir essas histórias e desconstruindo ao mesmo tempo o que se espera das pessoas trans, das mulheres trans. Não, e é interessante você falar sobre esse aspecto, justamente isso, era uma coisa que quando começou o curta, né, eu estava justamente pensando nisso, né, e quando ainda se coloca muito, né, na cabeça, quando a gente fala justamente de histórias de travestis e de pessoas trans, né, da questão da prostituição. E a gente sabe que a questão da prostituição uma questão social, né, da questão da marginalização, né, de ser, às vezes, a única opção, a única alternativa que essas pessoas têm, mas no teu curta ele também apresenta outros caminhos e mostra, né, histórias plurais, né? Como todos os seres humanos são e deveriam ser retratados e muitas vezes não eram, né? Retratados dessa forma, de maneira plural. Mas eu acho interessante também que você coloque também esse caminho, né? Apresente esses caminhos todos, apesar de você dar ênfase no caso da Ashley, né? De uma pessoa que, inclusive, até, não sei se eu estou sendo até, inclusive, é uma coisa que eu posso até estar tendo que desconstruir na minha cabeça. Quando eu vi ela se arrumando e se vestindo, eu pensei, as duas vão para o ponto, entendeu? Vão ganhar a vida na noite, porque é a alternativa que elas têm e tal. E a Ashley vai trabalhar no bar, né? E mesmo assim, porque, tipo assim, na visão conservadora e preconceituosa das pessoas, as pessoas, as transexuais, as travestis que estão lá na noite, né, sofrem violência porque elas estão expostas a uma situação que naturalmente levaria a essa situação de violência. Mas a Ashley não, a Ashley estava lá trabalhando num bar, né, estava ganhando a sua vida como garçonete, e na volta ela está eu acho que é um Uber, no caso que ela pediu, não sei, né? Um aplicativo. Tá, certo. O aplicativo de transportes, sem propagandas. O aplicativo de transportes. E aí ela sofre essa violência. E, inclusive, fazendo conexão lá com o Rafa Meia de novo, né? É uma violência que as mulheres cis também estão suscetíveis, sabe? Enfim, inúmeros relatos, né, de abusos e de violências também em aplicativos de transportes que acontecem, né? Parte do mesmo, né? Parte do Sim, machismo, as duas violências. é a raiz, né, de tudo, exatamente. A raiz dessas duas chagas sociais é o O machismo. André, eu queria puxar já que ele colocou o tema do machismo, porque eu acho que tem um ponto muito importante na narrativa do Menino Azul, que Sim, talvez passe muito pouco desapercebido. E nós temos ali a ascensão do protagonismo feminino financeiro dentro de uma casa, que o que parece ser um núcleo familiar comum não é, porque no final das contas quem tem o poder financeiro daquela casa é uma mulher. Isso é uma situação que só foi possível graças à ascensão através dos estudos. E o menino é a prova desse estudo. E o grande porquê de eu querer contar essa história. A importância do estudo na seção familiar e na seção da mulher na sociedade. Aquele pai é um pai ausente, não é um pai ausente, é um pai presente afetivamente, mas é um pai que não tem o poderio financeiro da casa, que não dá a última palavra. e a questão das E responsabilidades também, né? Porque ela até fala, tipo assim, quando coloca o menino de castigo, né? Aí fala, tipo assim, você pelo menos vai conseguir tirar ele do castigo de eu lembrar de fazer isso depois, né? sim,
Ou seja, Não, ela então, estava você cobrando vê, não apenas a questão da participação financeira, mas da participação não, que a afetiva tem, mas é das responsabilidades, né? De não, trazer a educação. dividir as responsabilidades é um outro formato de família diferente do formato de família que a gente tem como ideia de tradição. E só é possível graças a um período que vem do começo dos anos 2000, que as famílias onde as mulheres estudaram, a maior parte das mulheres estudaram e conseguiram, através do ensino superior, conseguir, de alguma forma, se tornarem protagonistas das suas próprias histórias. Isso faz uma diferença muito grande nesse futuro que a gente vem a seguir, inclusive no que é chamado de família tradicional. Não é mais uma família tradicional, uma vez que, se você pensa que quando o protagonismo está na mão do homem, é muito mais difícil de quebrar o machismo estrutural. Esse machismo estrutural que a gente tenta mostrar e tenta colocar em algumas situações, por exemplo, na minha narrativa e em outras narrativas, quando o poder está na mão do homem, dentro de uma família, ele acaba se exacerbando de formas muito grandes e muito difícil de ser combatido. A ascensão da mulher na sociedade, ela vai dando esse passo que tanto as mulheres quanto as lutas das minorias LGBTQI+, elas vão se ascendendo, né? Vão tendo possibilidade, e são formas de mostrar que é possível se criar famílias de outra forma, com amor, com afeto, que é o que é mais importante. Só para dizer que esse roteiro especificamente não é meu, esse roteiro é de 2014, ele foi feito, o primeiro tratamento foi feito em 2014 pelo Aécio Amaral, e quando ele me mostrou, eu quis muito contar essa história. Já chamei o Luiz Carlos, que provavelmente vai ser o protagonista do meu longa-metragem, que eu escrevo desde 2010. Eu queria ter uma experiência com ele. Chamei, e a ideia do roteiro, do início até a chegada, até o final, a gente passou por 7 tratamentos. Eu fui amenizando, porque para quem está aqui assistindo e quiser procurar, o filme é baseado num conto do Aécio Amaral, um conto homônimo, que chama Menino Azul também, que foi publicado em 2015 numa revista, vocês podem procurar pela internet, Aécio Amaral e Menino Azul. E você vai ver que o conto ele é muito mais denso do que a narrativa que a gente conta. A gente foi tentando trazer mais leveza. E da história, do conto, para o 7º tratamento, para o momento da gravação e para o filme final depois do corte, é uma história que vai se modificando e se transformando até se transformar uma outra coisa. Eu ponho aqui também uma questão, né, que o meu filme é classificado como curta, por outros festivais não é classificado como curta, é classificado como média, e que isso me causou muitos problemas. Eu tive o primeiro corte com 32 minutos, e como o RB e a Maria sabem, às vezes a gente vai, por uma necessidade de enquadramento, a gente vai chupando e tirando, e a gente vai deixando só o essencial para que possa entrar no formato. Eu, quando cheguei nos 25 minutos, eu não quis mais mudar. E isso eu fui questionado já algumas vezes. Por que você não fez um curta de 15 minutos? Eu falei, não, porque o filme tem 25. O filme... E não basta no DVD, né, que a gente fez. Só pegar aqui o DVD um minutinho. Nosso DVDzinho do Menino Azul. A gente incluiu 2 cenas que eu tive que tirar do filme, né? Porque para que o filme entrasse com 25 e meio e pudesse ter um pouco mais chance de circular, porque isso também impede a circulação. Bom, já falei então um pouquinho do roteiro, de como foi. Passa a bola para a Maria. Vamos lá, Maria! Então, o roteiro não foi escrito por mim, o roteiro é da Nanda Félix, que é a minha parceira nesse trabalho. A gente se conhece desde que eu tenho 16 anos.
E, na verdade, a Nanda é carioca, então teve um bate-bola com relação aos diálogos, que ela sempre perguntava, você falaria isso assim? E aí eu falava, tem assim, desse jeito não, acho que isso aqui... Então teve um bate-bola que eu acho que o roteiro da gente dela é muito redondo, sabe? Então, quando a gente foi... E era o que eu desejava também, porque eu tinha essa insegurança, eu vou dirigir, eu vou atuar, então eu quero ter um roteiro para seguir, né? É tanto que no filme inteiro a gente só tem uma cena fora do roteiro, que é uma cena de improviso no, no terceirão, onde eu escuto um som e vou ouvi-lo. Só. O resto está tudo dentro do roteiro. E a gente também, como Odécio, tinha um roteiro muito grande, né, que a gente queria realizar, a gente filmou tudo, mas não coube. E não cabia, na verdade, no nosso caso, era no que a gente acreditava que era o filme. Sabe, o que é que a gente precisava para deixar mais conciso daquilo, para ele não se esvair. Algumas cenas ela se perdia. E eu acho que por inexperiência mesmo, sabe, de primeira direção, sabe, de entender. Não dá para entender, né, o filme quando você tá filmando. Acho que ele é todo um processo. Então, é isso. Teve esse trabalho do roteiro, é um argumento nosso, é uma história que aconteceu comigo, na verdade. Quer dizer, o dispositivo, né, do filme. E até o próprio nome do filme, quem faz a mãe é a minha própria mãe. Então, esse diálogo vem muito do que eu escuto mesmo da minha mãe, de como se dão as relações. Eu não moro com a minha mãe, né, há muito tempo, então sempre tem esse cuidado, você está bem, você está se cuidando, você está saindo na rua. Então, É um diálogo que eu percebo que existe muito entre mulheres, né? Claro, mãe e filha também tem essa relação, né? Mas entre amigas também, né? É uma coisa muito água, né? sim, né, é tipo como você tá, né? E é isso, na verdade. Então, esse roteiro é da Nanda, que eu adoro o roteiro, que eu acho que ficou muito redondo. A gente chegou a bater uma bola sobre os diálogos e, e o argumento nosso. Eu achei curioso você falar sobre justamente esse processo aí da montagio, né? Eu acho que eu vi uma entrevista com o Daniel Rezende, né? Que foi o montador de Cidade de Deus, diretor do Turma da Mônica Lasso, enfim, tem um currículo aí grande já. E ele fala justamente que ele começou o trabalho dele como montador, que o que ele percebe é que, tipo assim, que o filme, na visão dele, né? O filme acaba contando para você que cenas entram e que cenas não são orgânicas dele. Queria saber de vocês, agora que a gente está se caminhando já para próximo do fim do nosso bate-papo, nesse processo aí de pós-produção, né, de finalizar o filme, né? Esse processo de, depois que vocês passaram pelo roteiro, que quando vai chegar na hora do set já não é a mesma coisa do que você idealizou, apesar de, como você ter falado, né, de tudo está previsto, do teu curto especificamente, estava previsto no roteiro, só tem uma cena que foi improviso. Mas ainda assim, na hora de executar, ela acaba, a circunstância ali do momento acaba dando um outro sabor, né, para aquilo que foi idealizado. E na hora de montar esse filme, de decidir o que é que vai entrar ou não, aí também tem uma outra reedição, né, daquele roteiro. Como é que foi esse processo para vocês? Assim, vocês já falaram aqui, né, do que entrou, que não entrou, tem duas cenas no Curta de Odécio que estão no DVDzinho, tem alguma coisa aqui e ali. Como é que vocês percebem nesse processo de finalizar, de arrematar, dizer, não, tem que acabar aqui, acabou o processo, tem que entregar? Como é que é para vocês essa sensação quando é que o filme se apresenta para vocês? Eu gostaria de começar. Desculpa, é só, viu, RB? Passar à sua frente rapidinho e passo para você. Eu considero o meu filme como um drama de maturação. E ele tem 3 atos. Drama de maturação. Ele tem 3 atos. O primeiro ato da família, o segundo ato do sonho, e o terceiro ato a resolução, que é uma resolução aberta. E com relação à pós-produção, ela é fundamental nessa história,
porque eu passei por um processo de pós-produção muito rico, que eu vou aprender muito, que vai me servir no futuro e outras parcerias. Que a trilha sonora é do André Bujanra, junto com o filho dele e um amigo, e tem 2 músicas originais no filme, feitas para o filme, toda a trilha é original. Eu tenho, dentro da trilha também tem uma música do Totonho, que eu fiz questão, que é alguém que eu admiro muito, que eu queria na história. O Totonho também está no Curta de RB, né? Que é o Mandei Meu Amor para o Espaço, no Curta de RB, e no teu, A Rainha do Sistema, não é isso? A Rainha do Sistema, exato. E nós fizemos um trabalho de pós-produção com a Mística. E o efeito especial, a cor e a finalização, o arremate da finalização do filme foi feito na Mística, em São Paulo. E, então, para mim, o filme foi passando por etapas e que, quando eu fechei o corte, eu tive que eu passei o corte para o responsável pela trilha, que é o André. Depois do André, eu fui para a Mística, e da Mística a gente já fechou e fez a finalização. A gente já estava com o corte. A questão é que, para um filme, até a entrega, até a prestação de contas, nossa prestação de contas a gente vai entregar agora em dezembro. São muitas etapas que devem se passar. E muita coisa ainda tinha, além do filme. Né? Por exemplo, a confecção dos DVDs, dos cartazes, e de todo o trabalho de publicidade do filme e lançamento. O filme que foi lançado agora há pouco no Festival Ruanda, que iniciou sua trajetória numa pré-estreia no Curta Taquari, em maio. Para a gente foi muito difícil, e eu imagino para os 2 realizadores também. A gente faz um filme, a gente quer que seja visto, a gente quer que a equipe esteja e receba o filme, pelo menos na primeira exibição, em uma exibição especial. E a gente não tem essa chance. Eu fiz um filme que finalizado em DCP, com som 5.1, com uma qualidade que eu nunca tinha feito antes, e que eu gostaria muito de assistir no cinema. Eu gostaria muito que as pessoas assistissem no cinema, porque eu acho que a Sala Escura ela traz outra relação com o filme. Bom, então eu fecho essa fala dizendo que o trabalho de pós-produção no Menino Azul especificamente foi um trabalho muito enriquecedor e que abriu portas para muitas novas incursões do cinema que eu faço e do cinema que os amigos da Paraíba fazem também. RB? Então, o Batom Vermelho Sangue, ele é bem clássico, né? Começo, meio e fim. Aquela estrutura bem clássica. Então, eu acho que isso já facilita um pouco na edição, na montagem. E também eu procuro gravar as cenas, assim, tipo, ter muita certeza das cenas que de maneira alguma vai sair do produto final. Aí tipo, acho que é John Huston, um diretor americano, que gostava de fazer isso justamente para os produtores não cortarem o filme dele. Então ele filmava só o que bem no limite. Mas eu não cheguei nesse nível, claro. Então, no processo de montagem, eu gosto de entregar ao editor. Eu não digo nada. Tome, o filho é seu. Também. Aí ele vai ter, claro que tem um roteiro como base, mas ele vai... A primeira montagem é do editor, do montador. Ele vai... A percepção dele sobre o que ele tem ali, o material bruto. Aí sim eu entro com tudo que eu penso sobre o filme e geralmente em Batom Vermelho Sangue casou, assim, muita coisa que eu pensava entrou, outras coisas o montador trouxe e eu... Perdão, quem é o montador de Batom Vermelho? Edson Lemos Acatoy. Uhum. Aí ele trouxe muitas coisas assim que eu até relutei um pouco, mas eu vi, não, isso aqui vai realmente agregar muita coisa. E foi o que aconteceu. E também, pela primeira vez,
eu trabalhei de uma forma bem mais próxima com o editor de som, que foi Bruno Alves, e o Bruno Alves ele deu uma sugestão muito boa para o começo do filme. O começo do filme não era aquele. Aí, com a sugestão dele, o filme tomou assim um rumo diferente. Aí eu gosto de receber, eu procuro sempre filmar o que eu acho que vai entrar no filme, de qualquer maneira, mas eu também tenho esse diálogo com o pessoal da pós, principalmente o montador e o do som. E nesse filme tem muita música também, né? Tem a música incidental, trilha sonora original de Luan Brito, e também tem 3 ou 4 canções, inclusive a de Totonho, que canta no karaokê. Então, o som também participou dessa montagem, do que a gente apresentou no final das contas. Maria, quer falar mais alguma coisa sobre a montagem, sobre o processo de pós? Sim, para mim o filme ali ele começa a ganhar uma vida, né, no processo de montagem, porque até então é o desejo do que vai ser, para mim, assim, principalmente porque eu sou atriz, né, então eu tô ali me colocando o tempo inteiro, mas sem saber do que vai acontecer. Então foi a primeira vez que eu acompanhei um processo de montagem. O montador foi o Rafael Todeschini, que é idealizador do projeto, e que foi também assistente de direção. Então, isso ajudou muito na realização da filmagem, né? Da otimização, da gente otimizar que material a gente vai ter, né? Porque talvez eu não tivesse maturidade mesmo. E acho que o montador ele tem a função de trazer a mágica, né, do acontecimento, porque às vezes a coisa não cola, né? Às vezes você filma uma cena, acredita numa coisa, mas não consegue, né? E eu acho que ele se deu esse trabalho mesmo de conseguir trazer o que a gente queria muito, né? Da complexidade das cenas, especialmente na cena final, né? Que a gente tinha uma complexidade mesmo de filmar, que foi difícil, e de como é que a gente vai fazer, né? Porque tem uma discussão ali, tem muita gente falando, sabe? São várias ideias, e aquele cara, ele é ou não é pai. Tem E uma de deixar criança isso de 7, né? Assim como em da Odete também tem uma criança, criança. exatamente, do reconhecer no outro, né? Do filme acabar na perspectiva do outro, né? Que existe eu, mas existe o outro, né? Que eu não sou a única mulher vulnerável desse mundo, né? Na verdade, existe uma mais ali, né? E ela se apresenta ali. Então, eu acho que ela tem uma função essencial, assim, né? A montagem. Eu acho que ela é o arremate mesmo do acontecimento, assim, por mais que eu fiquei triste muito mais pelos atores, por exemplo, de não ter entrado as cenas. Mas para mim, antes de tudo, o filme é mais importante. Não que Esse eu vá falar. desapego da vaidade, né? Dessa coisa de, porque deu trabalho de filmar. Exatamente. Para mim, assim, o que é o filme? Eu preciso ser fiel antes de mais nada com o filme. Né? Com o filme que eu quero fazer, com o filme que eu vou querer mostrar, como vai ser. Né? Eu não vou né, submeter o filme a uma coisa por isso. Então, e eu também tive o cuidado de me comunicar com todos os atores que não entraram no filme para falar o que aconteceu e que foi uma maturidade minha e não era porque as cenas não aconteceram, não era que as cenas estavam ruins. Foi por conta que eu não soube mesmo ali naquele momento que aquelas cenas não cabiam. Entende? Era um filme grande, também o primeiro corte, a gente tinha 32 minutos e eu sabia que eu não queria aquilo. Porque, assim, a gente tem uma janela de festival e a vida de curta é festival. E o meu desejo, quando eu faço qualquer trabalho, é que ele seja visto. Né? É a troca, para mim, antes de mais nada, assim. Eu tenho muito esse interesse, né, pelo que o outro, sabe, como vai gostar, como vai desgostar e como vai bater. Então, antes de mais nada, eu queria caber nas janelas dos festivais, sabe? E acabou que a vida se tornou isso, porque a gente não consegue programar nada nessa vida, né? E a gente tá aqui tendo que passar os festivais todos virtuais, né?
E não estamos vivenciando essa troca, né? Então, a troca está sendo a partir daqui. Então, gente, o nosso tempo está se esgotando, na verdade, se esgotou. Então, vou aproveitar para agradecer a presença, mesmo que virtual, de vocês, de RB Lima, de Odécio Antônio, de Maria Teixeira. Antonio, desculpa, Odécio Antonio. Maria Teixeira, representando os curtas Menino Azul, de Odécio Antônio, Batom Vermelho Sangue, de RB Lima, e Rafa Meia, de Maria Teixeira, e Nanda Félix, que foram os curtas que vocês viram aqui nesse primeiro dia da terceira mostra de cinema Valfredo Rodrigues, e que vão ter a oportunidade de ver durante essas 24 horas de hoje, que vão estar aqui em looping no canal. E aproveitando que a gente está falando do canal, falando de mostra aqui virtual, você já se inscreveu no canal da terceira mostra? Se inscreve, assina as notificações, ativa o sininho, para não perder, porque além das exibições, a gente também vai estar disponibilizando aqui no canal todas as mesas, as discussões, os debates, né? Vão estar todos disponíveis aqui no canal. Então, para não perder nada, assina o canal, segue a gente lá no Instagram, @mostra Valfredo Rodrigues, Valfredo com W, Rodrigues com Z. E é isso. Amanhã eu tenho alguns recadinhos para dar também, porque amanhã a gente tem uma programação que começa às 10 da manhã com a palestra da regulamentação do VOD, o Video On Demand, que é essencial nessa época de quarentena, né? Justamente a gente está tendo acesso a estreias de filmes, inclusive, principalmente os nacionais, através do virtual, já que em muitas cidades a gente não está tendo essa possibilidade de ir presencialmente na sala de cinema. Então, é interessante não só para quem está assistindo os filmes, mas também para quem é realizador dos filmes, entender como é que funciona todo esse processo, né, de fazer um lançamento digital de um filme. Então, para explicar essa situação, vai estar o gestor, pesquisador e professor com doutorado em audiovisual pela USP, Alfredo Manevi, ou é Manevi, tem até que verificar essa pronúncia, e com mediação do Eli Marques. E tem outras programações também aqui, além das 8 da noite, tem uma exibição do longa-metragem Traga o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, de Bertrand Lira, realizador paraibano também. Esse longa vai, enfim, né, vocês vão poder conferir esse longa, e logo depois, aqui comigo, a gente também vai ter um bate-papo com o realizador, com Bertrand, vai ter também a presença de Will e de Dani Barbosa, que está no curta de RB e também está no longa de amanhã, de Bertrand. Então é isso, eu espero que vocês estejam aqui conosco mais uma vez, acompanhem a programação da terceira mostra de cinema Valfredo Rodrigues e conto com a presença de vocês aqui nos comentários também, que está tendo comentário na exibição ao vivo. Então é isso, fico muito grato com a presença de todos vocês, dos realizadores aqui e do público que está prestigiando o cinema paraibano. Vamos valorizar o que é nosso.